Olá, hoje é quarta-feira, 28 de abril de 2021. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. São Paulo começa a produzir as primeiras doses da vacina Butanvac. Aliados de Bolsonaro recorrem ao STF para tirar Renan da CPI da pandemia. Ministro Marco Aurélio do Supremo ordena a realização do Censo Demográfico de 2021. O governo de São Paulo anunciou o início da produção do primeiro lote de 1 milhão de doses da Butanvac, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan. Segundo o governador João Dória, 18 milhões de doses deverão estar disponíveis até o dia 15 de junho. O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse que a capacidade de produção pode chegar até 40 milhões de doses ainda no segundo semestre deste ano. Ele destacou que a vacina não depende da importação de insumos ou de licenciamento, mas o imunizante ainda precisa ser autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesta semana, a Anvisa solicitou dados adicionais para avaliar a vacina. Dória pediu censo de urgência à agência reguladora, além de menos burocracia e mais solidariedade, segundo afirmou. Ele disse que o Butantan é capaz de produzir 100 milhões de doses até o final do ano. Um grupo de senadores da tropa de choque do presidente Jair Bolsonaro entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir o senador Renan Calheiros de ser o relator da CPI da pandemia. A comissão recém-criada investigará ações e omissões do governo federal e eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados para o combate ao coronavírus. Os senadores Jorginho Melo, Marcos Rogério e Eduardo Girão afirmam que Calheiros não poderia participar da CPI porque é pai do governador de Alagoas, Renan Filho. Eles alegam que governadores também poderão ser alvo das investigações. Por sua vez, Calheiros declarou que não pretende relatar ou votar qualquer tema envolvendo Alagoas e acrescentou que não há sinais de irregularidades no estado. Antes mesmo da instalação da CPI, os aliados de Bolsonaro já tentavam evitar que Calheiros fosse escolhido como relator. O senador, que é um forte opositor do presidente, será o responsável pelo relatório final da CPI e se encarregará de sugerir investigações ao Ministério Público, com base nas descobertas feitas pela comissão parlamentar. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal determinou que o governo deve tomar todas as providências necessárias para a realização do Censo Demográfico de 2021. Na semana passada, o governo confirmou a exclusão das verbas para o recenseamento no orçamento de 2021 e anunciou que o processo estava cancelado. O IBGE, o órgão responsável pela realização do censo, já havia alertado para as consequências graves do cancelamento. A contagem da população permite determinar os públicos alvo de todas as políticas públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal, e poderia ser vital nas ações do governo após a pandemia. A lei estipula que o censo deve ser realizado a cada 10 anos. A última contagem populacional foi em 2010. No ano passado, a pesquisa foi adiada em razão da pandemia. Na decisão, Marco Aurélio disse que ao deixarem de realizar o censo este ano, a União e o IBGE descumpriram o dever de manter os serviços oficiais de estatística e geografia de alcance nacional. O Parlamento Europeu ratificou por ampla maioria o acordo comercial pós-Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido. A ratificação pôs um ponto final na longa novela da saída britânica da União Europeia, mais de 4 anos após o plebiscito que resultou na vitória do Brexit, em junho de 2016. Além disso, encerra definitivamente os 47 anos da presença britânica no bloco. As negociações sobre o pacto comercial se arrastaram por quase todo o ano de 2020, tendo como entraves as questões envolvendo o setor pesqueiro, entre outros pontos. O chamado Acordo de Comércio e Cooperação foi finalmente selado no final de dezembro, após 9 meses e a apenas 10 dias do prazo final. A demora na aprovação se deu pela longa análise de todos os itens do acordo. O Ministério do Interior alemão confirmou que setores de um movimento alemão de negacionistas do coronavírus serão mantidos sob vigilância pelos serviços de inteligência interna do país. Partes do grupo chamado Querdenken, ou Pensamento Lateral, constituem ameaça por questionarem a legitimidade do Estado alemão. O movimento é um dos principais responsáveis por uma série de protestos ocorridos nos últimos meses contra as medidas de restrição impostas pelo governo em razão da pandemia.
As autoridades também citaram ligações entre o movimento e grupos radicais de extrema-direita. Os membros dessas agremiações não se consideram sujeitos às leis do Estado alemão. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.